Vamos falar agora da situação lá de Lagarto. Atenção, moradores aí da região centro-sul, da região de Lagarto. O prefeito Valmir Monteiro e 3 secretários municipais foram afastados dos cargos por 6 meses ou até o fim do processo que julga irregularidades no matadouro da cidade. A medida é para evitar irregularidades lá no matadouro. A repórter Jéssica Cruz hoje conversou com o promotor de Lagarto e vai trazer outros detalhes. Vamos acompanhar. Olha, o prefeito Valmir Monteiro foi afastado do cargo na semana passada por uma decisão do desembargador Roberto Porto, que atendeu um pedido do Ministério Público. A gente vai conversar aqui com o promotor de Lagarto, o Antônio César Leite, que vai dar detalhes para a gente, né? Principalmente com relação a provas. Há provas concretas de que existiu um desvio de dinheiro relacionado ao matadouro municipal de Lagarto? Com certeza sim. Inclusive, essas provas elas estão consubstanciadas não só nos depoimentos dos envolvidos, no caso, o administrador, né, conhecido por Nidinho da Brasília, bem como dos secretários. E por que nós dizemos isso? Primeiro, porque os secretários confirmam que nunca foi arrecadado nenhum imposto. O Nidinho confirma que abatia os bois e que ele não recebia nada. Ora, nós pegamos a prova coletada com a Indago de que o abate de lagarto girava em torno de 1.800 a 2.000 bois mês, a R$50, só isso aí dava 100 mil. E se ele diz que de vez em quando sobrava, dava 5, 8 mil reais em mãos a Valmir Monteiro, fica muito claro que mesmo que não tenha sido os 100 mil que ele arrecadava, que ele repassava diretamente, mas pelo menos esses 5 e 6 mil que ele passava para Valmir, esse está comprovado e esse é improbidade administrativa. A suspeita é de que o montante desviado gira em torno de R$1 milhão? Mais de 1 milhão, se considerarmos o que era batido, se considerarmos aquilo que ele não pagava, que era a energia, que girava em torno de R$1.400, R$1.500 por mês, se considerarmos os salários dos servidores da prefeitura que prestavam serviço para ele, que girava em torno de R$1.700 a R$2.000, nós chegamos a um patamar de quase R$1.400.000. Nesse pedido também há o pedido de bloqueio dos bens de Valmir e dos secretários? Já foi deferida a indisponibilidade dos bens de todos. Na verdade, no de Valmir não se encontra nada, né? Ele não tem nada em nome dele, é um pobre coitado. E os bens que foram encontrados foram realmente colocados indisponíveis. Pelo menos quanto tempo eles ficam afastados? Olha, inicialmente a decisão do desembargador Roberto Porto, ela prevê 6 meses ou o final da instrução, ou seja, quando efetivamente terminar a produção de todas as provas e possa estar o processo habilitado para ser julgado. O que acontecer primeiro, né, pelo que se coloca. Agora, vamos ver no desdobramento, né, no caso de uma condenação dele, se esse pedido de afastamento dele se mantém, até porque ele tem um outro processo que está sendo julgado agora, o STF, onde ele perdeu todos os recursos já e possivelmente ele deve perder o mandato por esse processo também. O julgamento virtual teve início no dia 21, e aí, de qualquer forma, eu acho que dificilmente ele retorne, mas em todo caso, vamos aguardar, né? Agora, os réus, alguns réus já foram ouvidos, o prefeito ainda não. Não, eles foram ouvidos na fase de inquérito civil, né? Quando eu instaurei o procedimento para investigação, ouvi cada um deles, o prefeito eu entendi desnecessária a sua ouvida naquele momento. Agora, todos eles serão ouvidos novamente em juízo, agora sim perante o juiz. Uma estratégia que possa ser revelada com relação a esse caso? Decisões que vão ser tomadas pelo Ministério Público, pedidos que vão ser protocolados? Olha, esse mesmo inquérito que foi produzido por nós lá em Lagarto, foi encaminhado cópia aqui para a Procuradoria-Geral. Inclusive, eu estou indo agora para uma reunião com a procuradora para quem foi distribuído esse processo, que é a doutora Conceição Figueiredo, porque agora ele toma um outro caminho, um outro viés, que é o viés criminal, porque lá em Lagarto até agora o viés é civil. É improbidade administrativa. Agora, não, vamos começar o criminal. E aí vamos ver, porque esse desdobramento cabe à doutora Conceição. Não sei se ela vai, com base já nesse inquérito que eu produzi, já deflagrar a ação penal, processo criminal, no caso de Valmir, porque os secretários responderão lá em Lagarto, porque não tem a prerrogativa de foro. E também, ou se ela vai pedir a instauração de um inquérito, né, que será acompanhado pela Deltap, ou produzido, né, presidido pela Deltap. Vamos tentar discutir para ver se o GAECO também entra na investigação e se vai haver interesse até de designação dos promotores de Lagarto para atuarem todos em conjunto numa força-tarefa, digamos assim. Qual a semelhança desse caso com o que aconteceu em Itabaiana, por exemplo? Olha, ele é muito semelhante e me parece que o de Lagarto é mais grave, bem mais grave, porque, do que eu sei,
Em Itabaiana ainda havia o recolhimento, parece que R$19 para a prefeitura, né, para os cofres públicos. E no caso de Lagarto, nada era recolhido para os cofres públicos. Né? Então nós temos aí não só a improbidade, fundada em 3 artigos, o artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, o artigo 10, né, que é a lesão aos cofres públicos, aos princípios da moralidade, e na esfera criminal nós temos aí, na nossa visão, claramente, peculato, que é a apropriação de dinheiro público, nós temos lavagem de dinheiro, nós temos organização criminosa, nós temos crime licitatório, porque foi entregue um matador, um bem público, para um particular explorar sem licitação. Então é muito grave essa situação. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Algo que chama a atenção, porque muita gente tem falado, temos conversado com alguns juristas, advogados, promotores, alguns prefeitos, inclusive, e todos disseram que, na maioria, em grande parte das cidades sergipanas, que ainda tem matadouro, a situação é bem parecida com o que acontece em Itabaiana, o que acontece agora, como o promotor dizendo, em Lagarto. Se for realmente, vai ser vários prefeitos afastados. A gente está acompanhando os casos para ver se realmente procede essa situação em outras cidades. Como eu disse, conversamos com prefeitos, com advogados, com juristas, com promotores, e eles disseram que são situações semelhantes. Vamos acompanhar para ver esse desenrolar. Nós procuramos a Prefeitura de Lagarto, que informou que a vice-prefeita, a Hilda Ribeiro, que é a esposa do deputado Agostinho Ribeiro, deve assumir, tomar posse no lugar de Valmir Monteiro, amanhã ou mais tardar na próxima quarta-feira, ela que é do PRP. Conversamos também com o advogado de defesa, o Fabiano Feitosa, ele disse que está entrando com recursos, tanto aqui no Tribunal de Justiça, quanto também lá em Brasília, e a gente vai acompanhar todo o desenrolar. Lembrando que estamos falando de Valmir Monteiro, da cidade de Lagarto, prefeito que foi afastado na semana passada.